Olá, amados, graça e paz, compartilhar uma palavra com os irmãos. Salmos 33, no versículo 10, diz assim: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. O dever de todo homem consiste em temer a Deus. A Bíblia diz que o interior do homem há um desejo, pela vida eterna. E nós sabemos que a sabedoria humana, de acordo com o padrão deste mundo, ele se torna insensata, porque para ele a loucura dos homens, a sabedoria dos homens, perdão, é loucura para Deus, porque ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir os que são fortes. A Bíblia diz: os que julgam forte, cuide para que não caia, para que seus pés não escorreguem, não vacilem. Nós sabemos que quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, Ele firma os nossos passos, Ele não permite joelhos vacilantes, Ele aplana os nossos caminhos a fim de que nós não venhamos a tropeçar. Jó diz no capítulo 5, versículo 2, Ele frustra a intenção dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Ele diz para a gente ser prudente, mas jamais insensato. Nós temos que ter a prudência, assim como nós sabemos da serpente, que é astuta. Nós temos que vigiar, mas jamais exalar o veneno que ela tem. Para isso o coração tem que estar puro, santificando, dia após dia, porque se o coração armazena mágoa venosa, é do maligno. Por isso que João o Batista falava raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira divina? Porque Deus, ele sonda o intento do coração e da mente, aquele que julga através do Filho do Homem, através de Cristo Jesus, que julga as atitudes dos homens, dos seres humanos, quer sejam boas, quer sejam más. Ele julgará os mortos e também julga os vivos. A Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não permite zombar. Ele diz que lá do alto ele ri dos arrogantes, aqueles que se opõem quando se entrega a um coração perverso e enganoso. Porque Provérbios 19, 21 diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. É por isso que a necessidade da gente conhecer a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. Porque aquele que segue segundo o mundo, ele está rumo à destruição. Rumo que os seus dias, às vezes, nem sempre vai ser longo aqui, e a sua alma não encontrará repouso. Quando nós o seguimos, nós seguimos não segundo um coração enganoso, mas nós seguimos a sua sabedoria, que em nada nós gloriamos, como ele nos disse na mensagem anterior. Quanto mais nós declaramos que não sabemos, mais ele nos capacita dia após dia, através do exercício constante da fé, do qual nós desviamos do mal, e ele nos concede o discernimento, para discernir os espíritos, para examinar as profecias. Isaías 44, 25, ele diz: sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas. Ele nos disse na mensagem de ontem: torne insensatos os adivinhos, que envergonham o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura. Porque
nós estamos chegando nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, e a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. A diferença entre os justos, né, o tzadik, e os injustos, porque ele é aquele que aparta, né, aqueles que ouvem a sua voz de toda injustiça, por causa do julgo desigual, né? Que comunhão há entre a justiça com a injustiça, de luz com trevas, né? Dos descrentes com os crentes, não tem, né? Esse julgo, né? Como ali existe a junta de bois, né? E tem uma canga, né? Sobre ali que é colocada, né? E a junta, ela tem que estar na mesma visão, na mesma unidade, numa só fé, né? Num só propósito, num só coração. Ali, se não houver concordância, não puxa o carro em conformidade, né? E Jesus disse: aquele que morrer ali na cruz, crucificar as paixões da carne, se retornar, a alma não agrada, né? Ele não tem contentamento a estes, né? Tem que andar perseverantes, tem que fugir, porque muitos, por se sentir grandeza, né? Espírito de grandeza, de que conquistou as coisas terrenas, isso é abominável para Deus, né? Porque nós vivemos. Deus quer que nós usufruímos o melhor desta terra, mas não pode satisfazer a nossa alma, né? Porque se satisfaz, é como os espinhos que sufocam e para de produzir. Nós temos que permitir dia após dia que Ele nos limpe, né? E assim a estes é concedido a sabedoria. Aqueles que não se gloriam em si mesmos, aqueles que se consideram como mesmo não sendo, mas se consideram um vermezinho de Jacó, né? Do qual todo dia ele nos sustenta mais um pouquinho, nos concede mais um pouquinho da sua perfeita e agradável vontade. E o nosso coração já não é um coração enganoso, né? Não é um coração que faz muitos planos, mas sim um coração que vive dia após dia e que deposita confiança nele. Não tem a solicitude com esta vida, né? Como a Bíblia diz, que é mais o corpo que a vestimenta, né? E o alimento. Nós precisamos das vestimentas. A física, ele nos sustém, né? Para tampar a nudez. E nós temos que preocupar também com a nudez espiritual, né? Porque aqueles que perseveram na justiça, as vestes, né, é o linho fino. O linho fino é as vestes dos santos, que é a justiça, né? Já os que desfalecem na fé, né, acabam se tornando nudez. A Bíblia diz que expõe a sua nudez publicamente, é motivo de vergonha, de zombaria, né? Quando nos fala do alimento, ele nos sustém o alimento diário, né? E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Maior riqueza é o maná que ele nos concede todo dia, né? Que nós vamos alimentando dele e vai nos acrescentando as virtudes, da qual nós acrescentamos essas virtudes em nossa fé. Mansidão, a longanimidade, o amor, o domínio próprio, né? A fé, a perseverança, né? Que nós andamos em retidão, em sinceridade, com uma consciência que nos acusa das boas obras diante dele, porque estão sendo produzidas pelo seu próprio Espírito. Quando assim nós procedemos, nós temos a plena confiança na salvação, na vida eterna, né? E não desfalecemos, continuamos praticando as boas obras, né? Indo anunciando as verdades a todos aqueles que estão na treva, que significa ignorância, que
a Bíblia diz, estão rumo à destruição, tanto do seu corpo, né? Porque o mundo, os prazeres do mundo servem para a destruição. Aqueles que estão nos vícios, nas prostituições, nas bruxarias, nas feitiçarias, na idolatria, não se alcança um Espírito de Cristo que nos purifica todo dia de toda a imundícia do mundo, que liberta e cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o fundamento da qual nós temos que estar alicerçados. Quando nós estamos alicerçados na verdade, que há a revelação, o inimigo não arranca essas verdades de nós. Nós utilizamos do capacete da salvação, nós usamos da espada, tanto no ataque como na defesa, manejando bem a palavra da verdade, revestindo os lombos com a verdade, cingindo a cintura da verdade, os lombos com a couraça da justiça, do qual, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual, quando assim nós perseveramos, há mais esperança de Deus usar daquele dia, daquela hora que somente Ele sabe, nem o Filho nem os anjos, usar da sua misericórdia para conosco, que dura para sempre. Ele é fiel, Mas se o homem passa a viver de forma injusta, as primeiras obras não são capazes de o justificar se agora está vivendo injustamente. E ele continua sendo fiel do mesmo jeito, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele jurou pelo sacerdote, jurou por si mesmo, segundo o sacerdote da ordem Melquisedeque, que não se arrependeria, e a sua palavra cumpre, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E aquele que persevera no amor é aquele que vence o mundo. Aquele que exorta é aquele que está no amor, porque ele exorta por amor às almas que estão perecendo. Em mais um dia que a gente persevere, não segundo coração enganoso, mas enchendo o coração da verdade que nos liberta, nos cura, nos capacita dia após dia, e em nada nós gloriamos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele é digno. Amém, amados? Um final de dia abençoado a todos. Uma nova semana, depositando a confiança em Cristo Jesus, do qual é o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, do qual nós confessamos publicamente. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.